O trader que multiplica. Que parada é essa, Guilherme? Sabe qual que é a diferença entre o trader comum e o trader que multiplica? O trader comum é aquele cara que fica secando gelo, chovendo no molhado, que fica sabe? Remix, que fica andando pra trás, velho. Que quando tá chegando perto de conseguir ter um resultado, vai lá e entrega tudo mais um pouco. Que tá a ponto de desistir. Mas ele é tão guerreiro que ele não desiste. Só que chega uma hora que as porradas que ele toma é tanta que ele não tem mais energia para continuar. Em contrapartida, o trader que multiplica é o camarada que é munido de informações, tem clareza, tem direção e avança gradativamente e valoriza o pouquinho e daqui a pouco ele tem o pocão. E dessa forma ele consegue multiplicar os seus resultados cada vez mais no trading e na vida no aspecto geral. Porque trading vai muito além do que a relação que você tem com a tela do teu computador. O trader que multiplica faz a parada acontecer na pressão, anda para frente e não para trás. E nessa aula eu te mostro o que você precisa fazer para se tornar um trader que multiplica, com total clareza. Então acompanha aí, eu tenho certeza que você vai curtir, ó. Aperta no like, se inscreve no canal, ativa o sino, confere a aula e comenta para mim depois o aprendizado que você teve, que eu vou ler e responder. Vai lá. O trader que multiplica, ele possui ferramentas para pescar em qualquer ambiente. Trazendo para o trading, o que quer dizer essa metáfora? O trader que multiplica, ele sabe operar no mercado nacional, ele sabe operar no mercado internacional, ele sabe operar criptomoedas, ele sabe fazer uma construção de portfólio de longo prazo. Ele sabe gerir o risco muito bem. Ele sabe gerir as suas próprias emoções. Ou seja, o trader que multiplica possui ferramentas para pescar em qualquer tipo de ambiente. Ele tem acesso e domínio dessas ferramentas. Porque não basta só você ter as ferramentas na mão se você não sabe usar as ferramentas, velho. Se você, por exemplo, está preocupada nesse momento a aprender 50 técnicas ao mesmo tempo, eu tô afirmando para você, não vai dar certo, vai dar ruim. Para com esta bagaça. Para. Você tem que fazer o quê? Vou fazer mais uma metáfora. Imagina que você tem uma caixa de ferramenta e nessa caixa de ferramenta você tenha um alicate. Cara, você tem que aprender a usar o alicate de todas as maneiras que ele te possibilita utilizá-lo. Então você vai aprender a usar o alicatão, pá, pum, pá, pá. Beleza, você sabe usar o alicate, aí você vai pegar uma chave inglesa, velho. E aí você vai aprender a usar a chave inglesa da melhor forma possível. Aprende, tá. Agora você tem um alicate e uma chave inglesa na sua caixa de ferramenta. Então, dependendo da condição externa, você acessa ou o alicate ou a chave inglesa, só que você sabe utilizar muito bem ambos. E o que é a condição externa? É a condição que o mercado nos apresenta. No mercado mais volátil, uma ferramenta X ela pode funcionar melhor que a Y. No mercado menos volátil, a Y funciona melhor que a X. No mercado lateralizado, no mercado direcional, a depender do tipo de mercado, você vai ter que usar uma ferramenta diferente. E o que essa ferramenta está trazendo para o trading? É uma estratégia, é um setup. Então não adianta você querer aprender 50 coisas ao mesmo tempo, que quem faz tudo não faz nada, velho. Você tem que aprender uma coisa de cada vez, tá? Então essa é a primeira característica do trader que multiplica. Ele possui e tem domínio de ferramentas para conseguir pescar em qualquer ambiente. Segunda característica, sabe multiplicar seus resultados no trading e na vida. Entenda o seguinte, turma. Não adianta nada você aprender a multiplicar a sua matéria-prima, a grana no trading, se você não multiplica em outras áreas da sua vida. Adianta alguma coisa? Você está fazendo dinheiro ali, só que você está com seu casamento regaçado, seus filhos nem olharem para sua cara, está com a sua saúde tudo regaçada, você não consegue dormir direito, cara. Você tem insônia, você tem dor em tudo quanto é canto. Você tem várias preocupações, você tem pendências com várias pessoas, você não tem amigos, cara. Do que adianta você fazer dinheiro no trading? Detalhe, dificilmente você vai fazer dinheiro no trading com todo esse background lascado aqui. Então, o trader que multiplica, ele aprende a olhar para a vida dele de forma sistêmica, cara.
Ele entende que multiplicar os resultados, a matéria-prima, a grana dele no trading é uma consequência dele estar multiplicando, transbordando como ser humano, como pessoa. Ele está buscando ser melhor que ele mesmo todos os dias, em todos os aspectos. Ele entende que ele é um ser humano, ele entende que ele é falho, ele entende que ele erra, ele entende que ele tem emoções, ele entende que tem dia que ele acorda com vontade de desistir, com vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, mas ele busca ser melhor do que ele mesmo, por mínimo que seja todos os dias. Ele erra? Sim, óbvio que erra. Todo ser humano erra e vai errar a vida inteira. Para de querer procurar pelo perfeccionismo, que ele não existe. Para de ficar preocupado em errar, porque se você quer avançar na vida, você sabe que você vai errar. Só que o trader que multiplica, ele erra, só que ele não erra o mesmo erro. Ele erra hoje, aprende. Se ele errar amanhã, vai ser um erro diferente do erro que ele errou antes. E ele vai errar, vai aprender, e isso vai colocar ele no caminho da evolução. Isso vai fazer ele perceber que ele está de fato progredindo, multiplicando em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A maioria das pessoas, ou elas estão subtraindo as coisas na vida delas, ou elas estão dividindo, ou seja, elas acreditam que para ela ter sucesso em tal coisa, ela não pode ter em outra coisa. E isso reforça a comparação, né? A comparação mina a multiplicação. Ou ela até está adicionando, mas ela não está multiplicando. Quando que o correto é você multiplicar. Cara, a gente nasceu para multiplicar, a gente nasceu com todas as condições para ter sucesso na vida. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a não multiplicar. Ou seja, a gente desaprende a multiplicar, que é uma programação natural instintiva que a gente já nasce com ela. Por conta das experiências que a gente vive na vida, por conta das porradas que a gente toma, por conta da falta de consciência, da falta de instrução, da falta de cultura, da falta de direção. Entende? Então a gente precisa trazer isso para a consciência, para começar um processo de mudança de percepção, para você conseguir de fato começar a multiplicar as coisas na sua vida. Então o trader que multiplica, ele vai além de fazer resultado no mercado, velho. Ele constrói algo perene, algo a longo prazo, algo para a vida, ele constrói um legado. É sobre isso que eu falo. É sobre isso que eu falo, cara. Eu não quero saber só de ficar fazendo um tradezinho aqui, outro ali, de ficar fazendo um sinal, de ficar fazendo graça, de ficar... Sabe, eu não quero essa porra aí, cara. Não conversa comigo. Porque eu sei que isso é passageiro, cara. Isso aí, sabe o que é? É remedinho. Não trabalha na raiz. Trabalha só no sintoma. E te vicia. É isso que tá acontecendo muito por aí, velho. É isso que tá acontecendo. Terceira característica, terceiro conceito. O trader que multiplica passa por desafios, velho. Passa. Mas ele sabe como superá-los. Sim, ele passa pelos desafios. Os desafios existem. Não existe conto de fada. Alice no País das Maravilhas. Tá tudo maravilhoso, tudo lindo. Só vai dar gain. Você só vai ganhar. Certeza, 100%. Stop nunca mais. Esta porreta não existe. Então ele sabe que ele vai passar por desafios, mas ele sabe como superá-los. Ele tem ferramentas, ele tem condicionamento, ele tem consciência, ele tem habilidade para transpor as dificuldades que virão. Guilherme, tá tudo lindo, cara. As coisas que eu faço dá tudo certo. Ei, vai vir. A paulada vai vir. Play! Só que se estiver despreparado, vai dar ruim, você vai desmoronar. A pedrinha vai virar uma muralha. Só que se estiver preparado, você vai aprender com o desafio. Você vai superar, vai te fazer mais forte. Quando e vai acontecer outro desafio, você vai saber lidar melhor com aquela situação. Entende? E isso te faz trilhar a jornada, o caminho, a estrada da multiplicação. Quarto, consegue viver a verdadeira liberdade e poder de escolha. A verdadeira liberdade é aquela no qual você detém do poder de escolha. Você tem condição, cara, você tem condição de escolher
por exemplo, trabalhar numa segunda-feira ou não? Você tem condição de trabalhar num domingo à tarde ou não? Você tem condição de ir pra praia em plena terça-feira de manhã ou não? Você tem condição. Você consegue se bancar, você consegue sustentar uma decisão sem prejudicar outras áreas da sua vida. Sabe aquela abordagem sistêmica que eu trouxe há pouco? Então, você consegue sustentar uma decisão de ir para a praia em plena terça-feira de manhã ou de trabalhar em pleno domingo de forma que você não afeta outras áreas da sua vida. Você tem condição, cara, de ajudar um familiar seu que está precisando de alguma coisa e ajudar e falar assim, cara, se você tiver condição, você me devolve, se não tiver, você não devolve. Você tem condição de fazer isso. Cara, você tem condição de viajar amanhã, se você quiser, para o lugar que você quiser. Você tem condição de falar não, porque eu sei que muitas vezes você fala sim, querendo falar não. Só que pelo fato de você não ser verdadeiramente livre e de não deter o poder de escolha, você fala um monte de sim, que na verdade, lá no teu coração, na tua alma, na tua mente, seria um não gigantesco estampado. Próxima característica. E ele está no time dos 5% que tem resultados no trading. Está no time dos 5% que tem resultados no trading. Turma, sabe por quê? Sabe por quê, cara? Que a maioria das pessoas estão nos 95% que não tem resultado? Sabe por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas ainda estão buscando pela porra do atalho, pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil, caindo no canto da sereia. Estão procurando esta bagaça e tá tomando porrada e não aprende, velho. Não aprende. E fica vivendo num looping negativo, minando confiança, minando segurança, perdendo dinheiro, desestruturando todas as bases, trabalhando totalmente oposto ao conceito sistêmico que eu acabei de falar para vocês. Entende o seguinte, cara. É possível você transformar uma conta de R$1.000, $1.000, €1.000, que seja, em 2.000 em um dia. Em um dia. É possível. Você tem alavancagem, você tem como fazer, mas isso não se sustenta no longo prazo, cara. Você tem que entender que tudo é um processo. Daqui a pouco eu vou desenhar o processo para você. A aula só começou. Eu só tô na primeira parte aqui. Eu vou desenhar o processo para você aqui nessa aula. E você tem que entender que o processo é que vai te transformar. E o processo requer paciência, requer dar o tempo ao tempo. Fala para mim. Olha para a sua vida mesmo, para os seus resultados. Faz uma engenharia reversa. As coisas que verdadeiramente te trazem resultados e você se orgulha, elas levaram tempo ou foi da noite pro dia? Por que no trading você acha que vai ser da noite pro dia, porra? Não vai ser assim. Coloca o pé no chão, olha pra frente. Você quer fazer isso real na tua vida? Você quer estar no time dos 5%? Entende a essência do que eu tô trazendo pra você nessa aula aqui hoje. Essa é uma aula que você tem que assistir, reassistir. Você tem que pegar uma seringa, puxar da tela do computador, colocar na tua cabeça, plau, e tem que entrar, mano. Senão você vai ficar tomando porrada torto direito aí. Eu sei que você não quer isso conscientemente, mas muitas vezes você busca isso, cara. O que eu recebo de mensagens de pai, mãe, de família falando assim, cara, acabou meu casamento, eu desestruturei tudo, eu perdi, sabe, o controle das coisas. Cara, eu entrei num negócio e aí depois eu entrei num outro negócio para cobrir esse, eu peguei dinheiro de agiota, o cara tá me cobrando, tá me ameaçando. Mano, olha essa loucura, velho. Sendo que não precisa de nada disso. Se você entender a essência da mensagem que eu tô te falando, se você entender que trading é um negócio, que não é um joguinho de sobe ou desce, se você tiver responsabilidade em lidar com esta parada, você vai estar no bendito do time dos 5%. E se a grande maioria das pessoas tiverem esse nível de consciência e maturidade, se a maioria das pessoas tiverem isso, esse 5% aumenta para 6, 7, 8, 9, 10.
10, 20, 30. Essa é a real. Bem-vindo à vida real do trader. Bem-vindo. Responde pra mim o que tá aí no teu coração. O que tá aí no teu coração? Você quer viver de trading, ou seja, bancar o teu padrão de vida através dos resultados que você faz no trading, ou você quer ter o trading como uma fonte de renda extra recorrente? Guilherme, o que é viver de trading? Viver de trading, turma, é você bancar o teu padrão de vida através dos resultados que você faz no trading. E o que é o teu padrão de vida? O quanto que você precisa para bancar o seu padrão de vida. Você precisa de R$1.000, você precisa de 2.000, você precisa de 5, você precisa de 10, você precisa de 30, você precisa de 50, você precisa de 100. Se você faz esse resultado através do trading, você vive de trading. E isso não te impede de ter outras fontes de renda, outros negócios. E esse é mais um conceito do Trader que Multiplica, que quem é aluno sabe do que eu estou falando, e eu vou deixar essa parada para uma outra aula, que senão a gente vai estender para cacilda aqui, tá? Isso é um assunto para um outro capítulo. E aí eu deixo a segunda pergunta para vocês aqui, turma, etapa 2. De quanto você precisa para viver de trading? Tem que ter consciência dessa parada, tá? Então assim, primeira coisa que você tem que ter consciência. Eu quero viver de trading, ou eu quero uma renda extra, tá? Agora, quanto que eu preciso para viver de trading, que é o que banca o meu padrão de vida. Meu padrão de vida ideal, que eu vivo bem, nos meus termos, com aquilo que eu acredito que é o padrão de vida ideal para mim. E isso é particular, cara. Não existe uma regra, uma fórmula exata, mágica. Cada um é cada um. E depois você vai responder, tá? O quanto que você precisa para isso. O quanto que você precisa para isso. Então, viver de trading e o quanto que eu preciso para viver de trading. Renda extra, o quanto que eu preciso de renda extra. O quanto que eu quero de renda extra inicialmente. E aí você vai adicionando elementos. Quanto tempo? Em quanto tempo eu vou buscar esse resultado para viver de trading ou de renda extra? Por quanto tempo eu vou ter essa renda extra e vou escalar depois, para quem quer fazer a mudança gradativa, tá? Com a consciência dessas questões claras aí no teu papel e caneta, anota, toma nota. Eu quero que você entenda este fluxo aqui que eu vou mostrar aqui para você na tela aí agora. Imagine dois funis, tá? A gente tem esse primeiro camarada aqui, que é o funil da sua atividade profissional atual. É o que faz entrar dinheiro na tua casa hoje. É esse funil aqui. Tá? E esse funil aqui de baixo é o funil do viver de trading, de bancar o teu padrão de vida através dos resultados que você faz no trading. O que vai acontecer? Hoje, a maior entrada de grana que você tem está aqui. Está aqui, no funil da sua atividade profissional atual. É aí que entra, por exemplo, para quem precisa de R$5.000 para bancar um padrão de vida, é aí que entra, independentemente do que você faça. Você tem um comércio, você trabalha numa empresa, você é um profissional liberal, enfim. Um negócio que te sustenta hoje. 5.000. A questão é, muitas vezes, esse negócio que coloca o dinheiro na tua casa, na tua mesa, comida na tua mesa, que banca a tua família, o seu padrão de vida hoje, vem de uma atividade profissional que, se você pudesse escolher, você não escolheria. Se você pudesse escolher, cara, você estaria fazendo uma coisa totalmente oposta. Mas você precisa dessa parada justamente por conta do que eu disse agora, para colocar dinheiro na tua casa. Então você não tem uma outra alternativa nesse momento. O ponto é que existem muitas pessoas que elas ficam anestesiadas, ficam na zona de conforto e vivem uma vida medíocre no sentido de média, pelo medo de trocar o certo pelo incerto, mas vivem frustradas e não procuram novas alternativas. E isso está atrelado à falta de confiança que elas sentem nelas mesmas por conta de terem essa confiança minada ao longo da vida. Por decisões erradas, por experiências do passado, por herança comportamental dos pais, enfim. Tem todo esse background, todo esse plano de fundo. Para você poder tirar este exemplo que eu trouxe, R$5.000 do trading, você não pode querer tirar essa parada da noite pro dia, cara. Senão vai dar ruim.
Você precisa fazer uma transição gradativa. Entende o seguinte, quanto mais habilidade você tem de fazer resultado no trading, mais dinheiro você faz. E ó, essa linha aqui é uma janela temporal. Aqui embaixo rola uma parada chamada tempo. Então, quanto mais habilidade você tem e quanto mais você aplica essa habilidade ao longo do tempo, mais dinheiro você faz. E menos você depende de fazer dinheiro na atividade profissional que você tem hoje. Menos você depende da atividade profissional atual para bancar o padrão de vida que você estabeleceu para você mesmo, que aqui eu estou usando o exemplo dos R$5.000. Até que vai chegar um momento que aqui, velho, você vai ter habilidade suficiente para fazer os R$5.000 por mês. E você não vai depender dos R$5.000 que você, talvez nesse momento, ainda esteja fazendo na atividade profissional atual. E aí você vai poder fazer, sabe o quê? Vai poder fazer assim, ó. Patrão ou patroa, gratidão pelo tempo que eu fiquei aqui. Aprendi muita coisa, velho. Mas tô dando um vazare. Aí teu patrão pode olhar pra você e falar assim: eita, mas como assim? Como assim dando vazare? Tá doido? O que aconteceu? Pois é, patrão, eu tô com uns negócios aí, desenvolvi umas habilidades diferentes, tudo e, né? Obrigado, mas tô indo aí, vou viver minha vida. E aí você tem condição de fazer a transição de carreira de forma saudável. Você criou um planejamento para isso. E no meio desse processo, você pode fazer o quê, cara? No meio desse processo, você pode dar uma tunada. Você pode empreender, você pode pegar uma habilidade que você tenha, transformar num produto, num serviço, colocar na internet, multiplicar isso daí através da internet. Cara, a gente vive na era mais abundante que existe na face da Terra, que já existiu na humanidade. Cara, você tem o poder de usar a escala da internet para mostrar a tua habilidade, para gerar transformação em um grupo de pessoas, enfim, através de uma habilidade que você tem. Gerar resultado na vida de outras pessoas através de uma habilidade que você tem. E aí tudo isso vai dando uma tunada, por isso que você precisa desenvolver uma mentalidade empreendedora. Mas como eu disse, isso é um assunto para um outro capítulo. Bom, existe uma equação, turma, para que você consiga conquistar esse resultado. Essa equação, a aplicação dessa equação vai te levar a conquistar esse resultado. E essa equação é essa que está aparecendo na telinha aí para você. Dinheiro mais tempo mais saber como igual a resultado. Dinheiro. O que é o dinheiro dentro do teu negócio de trading? O dinheiro é a matéria-prima. Com dinheiro mais a sua habilidade, você faz mais dinheiro ao longo do tempo. Basicamente isso. Então, dinheiro, matéria-prima do trader, mais tempo, que é isso que a maioria das pessoas não entende que existe. Tem tempo, tá? Tem paciência. Mais saber como, eu tenho habilidade de operar e de fazer resultado, eu sei como tecnicamente, emocionalmente eu estou preparado, eu tenho um método, eu tenho direção, que é isso que falta para a grande maioria das pessoas. Muita gente tem informação a gente tem abundância, mas falta o quê? Direção, falta instrução com direção. Informação por si só não transforma. E o saber como é você ter a informação e a direção para gerar resultado. Então, dinheiro mais tempo mais saber como é igual a resultado. E esse resultado pode ser positivo ou negativo. Porém, se você seguir esse fluxo, ele será, na maioria das vezes, positivo. Então, entende o seguinte. Eu não estou falando que se você seguir esta equação, você não vai perder dinheiro, você não vai falhar, você vai. Mas você vai acertar mais do que errar. Você vai ganhar mais do que perder. Essa é a premissa da verdadeira gestão de risco. Essa é a premissa da verdadeira evolução. Na vida, cara, a gente ganha e perde. O lance é aprender a ganhar mais do que perder. Esse é o lance, cara. Esse é o lance. Vê se
os maiores campeões, os caras que subiram no pódio, os caras que estiveram na altíssima performance, eles não perderam ao longo do processo. Eles perderam. E no começo da carreira perderam muito mais do que no auge da carreira. Mas eles continuaram apesar da perda. Eles continuaram apesar dos desafios. Eles aprenderam a lidar com os desafios, a lidar com a perda, e com isso eles aprenderam a ganhar mais do que perder. E isso fez com que eles estivessem no mais alto nível. Vamos lá, a jornada da maestria. Essa jornada ela é composta de 5 níveis, turma, 5 níveis. Cada nível desse é um bloco de 1000 horas. 1000 horas do que, Guilherme? 1000 horas de estudo e prática. Daqui a pouco você vai entender a proporção entre estudo e prática. Em cada nível desse você vai tendo conquistas. Conquistas que vai fazer com que você perceba o progresso, perceba o avanço, perceba que você está desenvolvendo a maestria e que você está aprendendo a multiplicar. Maestria nível 1. Depois que você tem 1000 horas entre estudo e prática, você vai ter a seguinte conquista: compreende o funcionamento do mercado e acerta mais do que erra. Guilherme, qual que foi a base para você trazer isso daí? Cara, a minha própria trajetória e a trajetória de mais de 3.000 alunos, desde quando eu comecei nessa bagaça até hoje. Desde quando eu decidi começar a ensinar na internet. Lá por volta de comecinho de 2015 para cá. 3.000 alunos reais, tá? Alunos reais. Passaram por processos. Vários deles eu tive um contato direto. Analisando essa trajetória, essa estrada, esse self-way, eu pude perceber esses padrões comportamentais. Com 1000 horas entre estudo e prática, você já vai compreender o funcionamento do mercado e já vai acertar mais do que errar. Tá bom, Guilherme, eu vou acertar mais do que errar. Então quer dizer que eu já tô imprimindo nota com 1000 horas? Já tô fazendo dinheiro adoidado? Não necessariamente. Você pode acertar mais do que errar, mas você pode ter uma relação risco-retorno negativa nesse processo. Ou seja, quando você erra de balde. E quando você acerta de colher. Tá? Mas a conquista que você já pode celebrar com 1000 horas de maestria, nível 1 da maestria, do trader que multiplica, é já compreender como que essa parada toda funciona e já acertar mais do que errar. Top? Vamos lá! Continuei trilhando esta jornada, continuei andando por este caminho. Trouxe para a consciência a minha vitória de acertar mais do que errar, de já compreender o mercado. Porra, antes eu não sabia porra nenhuma, agora eu sei alguma coisa. Já tô acertando, caraca! Nesse momento aí você tem que entender que você tem que parar de se cobrar tanto. Olha para as coisas positivas. Olha o que você já fez. Tem gente que não percebe isso, velho. Tem gente que só fica olhando para problema, para objeção e não percebe isso. Entende? E aí continua caminhando, nível 2, cara. Nível 2. Já consegue ter mais clareza nas suas análises e obtém resultados consistentes. Agora sim, apareceu a palavrinha mágica. Consistentes, oriundo de consistência. Já consegue ter mais clareza, aquelas nuvens meio escuras já começou a sair e já consegue, ter resultados consistentes. Perceberam que no nível 2 você já começa a ter a consistência presente na tua jornada como trader. Se você aplicar essas bases, essas premissas que eu passei para você até aqui. Você respeita a tua matéria-prima, que é o dinheiro. Você sabe que existe tempo de maturação para que o processo aconteça. E você desenvolve as habilidades necessárias para multiplicar os seus resultados no trading. Para ser um trader que multiplica. Diante de todos os conceitos e características que eu já trouxe para você nessa aula até aqui.
Se você aplicar esta parada, é esse o processo que você vai passar. São esses os ganhos percebidos que você vai ter. Vamos para o terceiro nível, tá? No terceiro nível, turma, com 3.000 horas de maestria, além de ter resultados ainda melhores, tem maior domínio sobre as suas próprias emoções. Olha só, vou cortar para um aqui. O que é domínio sobre as suas próprias emoções? Bom, antes de mais nada, você percebeu que a primeira vez que eu citei emoções foi agora no nível 3? Por que eu citei só no nível 3 com 3.000 horas de maestria? Daqui a pouco eu já te falo a proporção, tá? Para formar essas horas. Porque é só nesse nível que a grande maioria de nós, traders, percebemos a importância real de olhar para as emoções. Porque no começo, cara, o que a gente está procurando? Técnica, setup, estratégia, setup milagroso, pum. Entende o seguinte, no começo a grande maioria das pessoas procuram por isso. Procuram pela fórmula mágica, procuram pelo atalho. E esquecem de olhar para esse lance chamado de emoções. Acham que isso é uma baboseira, besteira. O negócio é esse, para que precisa disso? Né? Para que precisa disso? Só que aqui, quem entra na parada, skin the game, coloca o lombo para comer, velho, chega nessa hora aqui, inevitavelmente você percebe a importância de aprender a lidar com as suas emoções. Porque trading é muito mais emocional do que racional. Nessa hora, o peão entende. Nessa hora entende, é inevitável, tá? Só que olha só, olha a conquista do nível 3, velho. Agora, além de ter resultados ainda melhores, que é uma consequência de entender a importância de gerir as emoções, tem maior domínio sobre as suas emoções. E dominar as emoções nada mais é do que perceber as emoções, que as emoções que predominam na vida do trader é medo, ansiedade e euforia que gera ganância. Então ele percebe medo, tô te sentindo, velho. Raiva, tô te sentindo. Euforia, tô te sentindo. Mas ele sente e controla o comportamento que ele tem diante da emoção que ele sentiu. Entende? Porque não tem como zerar a emoção, não tem como controlar a emoção. Não existe esta porreta de homem de gelo, mulher de gelo. Para com isso. Isso é ego. O nome desta porra é ego, com E, G, O maiúsculo. Vamos agora falar do nível 4. Nível 4. Bom, com 4.000 horas, agora o trader que chegou no nível 4, o trader que multiplica, que está construindo a sua jornada de multiplicação no nível 4, ele entende que fazer trading é algo natural e toma decisões com facilidade. Nessa hora, cara, é o momento que o trader ele consegue abrir um gráfico e, sem traçar FIBO, ele já começa a identificar que o mercado está numa região de 61,8%, de 50%, de 23%. Ele sabe que tem uma LTA, que tem uma LTB. Ele consegue identificar várias informações que lá no começo era complexa de assimilar uma a uma. Ele consegue assimilar em frações de segundo, em minutos. Quando você começou a dirigir, se você dirige, acredito que a grande maioria das pessoas dirigem. Quando você começou a dirigir, velho, era fácil você olhar no retrovisor, trocar a marcha, a pisar no acelerador, a pisar na embreagem, a olhar pro retrovisor, fazer todas essas paradas. Como que era? Era fácil ou era difícil? Era difícil pra cacilda, cara. Você tinha que olhar pra um monte de coisa ao mesmo tempo. A mulher ainda tem uma facilidade mais seletiva, né? Ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. O homem não, cara. O homem, cara, é uma coisa de cada vez, véio. Calma. Então, no começo, essa parada era muito mais complexa. Mas como que é hoje dirigir para você que dirige há um certo tempo? Cara, você entra no carro, você chega no teu destino e você nem racionaliza o que você fez para chegar até lá. E tem a mulherada ainda que faz maquiagem dirigindo, velho. É incrível. Por quê? Porque entrou no piloto automático, entrou no primeiro plano
já virou hábito, já é algo comum, natural, e a nossa mente padroniza essas coisas para economizar energia. Se ela percebe que é algo que você faz direto, ela padroniza, porque ela não quer que você gaste energia. Por isso que existe o hábito. O hábito é uma padronização de processos que a sua mente te proporciona, permite que você faça para economizar energia, que é a configuração primal dela. Economizar energia para a sobrevivência, para te manter vivo. É assim que funciona. É ancestral. É inconsciente. É reptiliano. Tá? Beleza? Então, no nível 4, fazer trading se torna essa parada natural, habitual. E com isso, o trader ele toma decisões com maior facilidade. Ele já sabe gerir o risco. Ele já sabe identificar os pontos de zonas de ação. Ele já sabe a maior localização para tomar uma decisão. Ele sabe se ele tem espaço para ter uma relação risco-retorno positiva. Ele sabe ler uma confluência de fatores. Ele sabe buscar por edges, por vantagens que faz com que eles tenham uma probabilidade maior de estar certo do que estar errado. E mesmo quando ele estiver errado, ele é consciente do quanto que ele aceita estar errado. E isso traz paz e tranquilidade para ele tomar a decisão, porque ele sabe respeitar a gestão de risco que ele impõe. Ele sabe respeitar o stop dele, seja um stop programado ou seja um stop financeiro. Porque entenda o seguinte, não existe nenhuma gestão sem stop. O stop, ele sempre vai estar lá. A diferença é que às vezes a gente vai programar o stop ali, ou às vezes a gente vai ter que aceitar uma operação negativa dentro de um portfólio. Porque sempre você vai deixar algum dinheiro na mesa em algum momento. Olha só. No nível 5, cara, o trader que multiplica, ele vive em alta performance. E o trading já faz parte da sua essência. Nesse nível, é difícil até de racionalizar o processo decisório. Muitas vezes, o camarada ele tem que parar, ele tem que pegar as caixinhas e colocar numa ordem. Sabe a desfragmentação de disco que acontece no computador? Que as informações estão todas soltas em vários blocos separados, aí você faz a desfragmentação, ele coloca em blocos organizados para que a sua máquina fique mais rápida. É basicamente isso, ele tem que desfragmentar para entender. Ah, eu fiz isso. Porque na maioria das vezes é tão instintivo que de bate-pronto ele não explica exatamente o que ele fez. Né? Então, com 5.000 horas, o camarada ele já vive em alta performance e trading já faz parte da sua essência. E a pergunta que não quer calar, como que eu construo esse bloco de horas? Em quanto tempo eu levo para chegar no 5º nível de maestria? Estudando 1 hora por dia e trabalhando 4 horas, tá? Então todos os dias, estuda 1 hora e trabalha 4 horas. De mercado aberto, ou seja, de segunda a sexta-feira, tá? De segunda a sexta-feira. Você vai ter o seguinte, em 10 meses você vai ter o acúmulo de 200 horas de estudo e 800 horas de prática, de trabalho, né? Trabalho igual prática, tá? Que vai totalizar 1.000 horas de maestria. Então, em 10 meses, você se torna um trader que multiplica com o primeiro nível de maestria concluído, Maestro nível 1, tá? Maestro nível 1. E olha só, em 4 anos e 2 meses, conquistará o 5º nível de maestria. A questão é, turma, volta, pum. Tá vendo esse fluxo aí? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5? A grande maioria das pessoas não tem a paciência para passar pelos níveis. Querem pular etapas. E pular etapas, ao contrário do que você pensa, que vai te trazer economia de tempo, vai te fazer chegar mais rápido, pegar o atalhão, vai te fazer perder tempo, energia e dinheiro. Tempo, energia e dinheiro. Até que, muito provavelmente, você vai parar no meio do caminho e não vai concluir esse processo. Por conta da falta de paciência, da ganância, por conta de não dar tempo ao tempo e de não querer pagar o preço necessário para chegar lá. Que é estudar, praticar constantemente, errando, aprendendo, errando de novo, aprendendo, errando de novo, aprendendo, até
conseguir. E a gente tende a tropeçar, não é em montanhas não, cara. Não é em montanha. A montanha tá evidente, tá na sua frente, tá estampada na tua cara. A gente tropeça nas pedrinhas. São as pedrinhas que nos fazem tropeçar. E se você não aprende a aprender com os tropeços dessas pedrinhas, você nunca evolui, velho. Você não sai do meio do caminho, você fica patinando, secando gelo, chovendo no molhado. Se você não consegue ficar 4 horas praticando e 1 hora estudando por dia, faz o que você consegue fazer. Isso aqui não é uma regra exata absoluta. Isso aqui é um padrão mediano. Existem pontos fora da média, tanto para cima como para baixo. Tem pessoas que vão demorar mais tempo que isso para chegar no 5º nível de maestria. Tem pessoas que vão conseguir mais rápido. Mais rápido. Depende muito de particularidades de cada pessoa, de detalhes comportamentais, de situações externas que estão fora do controle, que podem fazer com que essas pessoas avancem mais rápido ou não. A partir do nível 2, onde apareceu a palavra consistência, você já começa a obter resultados. Se, presta atenção no que eu estou falando, se fizer exatamente este processo que eu trouxe ao longo dessa aula toda. Assiste essa aula de novo. Por favor, assiste, anota, estuda a aula. Mesmo que você não tenha condição por conta de trabalhar numa outra atividade profissional, você está fazendo aquela transição, enfim, de estudar mais de 1 hora ou mais e operar 4 horas, faz o que você tem. E cara, cá pra nós. Se você quer realmente fazer alguma coisa diferente na tua vida, velho, você vai acordar mais cedo, cara. Velho, você vai dormir mais tarde. Você vai definir uma janela temporal, você vai colocar um prazo para se dedicar um pouco mais a algo, se você realmente quer. Seguindo a linha mediana, 4 anos e 2 meses para chegar no 5º nível de perícia. Lembrando que não necessariamente você só viverá de trading ou terá resultado no 5º nível de perícia. Se você, no pior cenário, demorasse 4 anos e 2 meses, cara, 4 anos e 2 meses, nenhum engenheiro se forma. O engenheiro, para se formar, ele demora 5 anos se não pegar DP. Se não pegar dependência na faculdade. E depois de 5 anos, não pegando DP, ele vai para o mercado de trabalho. E aí ele tem que conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, se ele consegue, ele precisa de um tempo para provar o seu valor para o mercado de trabalho, um oceano vermelho sangrento, uma disputa gigantesca, porque só na sala de aula dele se forma vários engenheiros que vão disputar a vaga com ele. Ele vai ter que provar o valor dele e, no melhor cenário, daqui a mais 5 anos, ou seja, no total 10 anos, ele vai ter um salário digno. E eu não estou falando que é um baita de um salário. Na média, ele vai ter um salário razoavelmente digno. E você está achando que no pior cenário, fazendo o que precisa ser feito, 4 anos e 2 meses é muito? Porra, velho. Ei, vem pra realidade, meu. Para de buscar atalhozinho. O atalho te trouxe até aonde? Te deu o resultado que você tanto buscava? Deu! Lança real, fala real pra si mesmo aí agora. Eu sei que não. Então, bora fazer diferente. Bora fazer a parada acontecer de forma diferente, cara. Se os resultados que você tem hoje não são os resultados que você quer ter, se comporte de forma diferente do que você tem se comportado, porque o resultado é reflexo dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas ações. Faça coisas diferentes para ter resultados diferentes. Faça o que poucos fazem para ter o que poucos têm. Essa é a real. Bem-vindo, bem-vinda à vida real do trader. Depois de assistir essa aula, responde essa pergunta aqui. Você quer se tornar um trader que multiplica ou quer continuar secando gelo, sangrando a tua conta de trading, junto com ela toda a tua confiança e segurança? Se a sua resposta for assim, Guilherme, eu quero me tornar um trader que multiplica, faz assim, velho. Aperta no link na descrição do vídeo e cai para dentro da comunidade do Trader que Multiplica. Lá você vai operar ao vivo comigo toda semana, me vendo colocar toda a teoria na prática, entendendo o meu racional que me faz tomar a decisão de entrar ou não no trade, acompanhando
A Vera, Skin the Game, vida real do trader. Então cai pra dentro e eu tô te esperando lá.